Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Tem um livro muito interessante de George Steiner, que ele fala sobre Tolstói e Dostoiévski, dois escritores russos, e ele dialoga na obra desses dois escritores russos. O Luiz Felipe Pondé, um filósofo brasileiro que escreve na Folha de São Paulo, recentemente escreveu na Folha, analisando essas duas perspectivas à luz da obra de Steiner. Ele diz o seguinte, que existem dois tipos de alma. Ou você está próximo de Dostoiévski, ou você está próximo de Tolstói. E explica-se. Tolstói é o épico. Ele é um escritor que tem como estilo de vida a presença da religião. Para Tolstói, existe uma esperança na prática transcendente, e que a sua filosofia de vida deve ter a esperança na redenção do mundo, e que isso pode ser uma experiência dentro da perspectiva cristã ou não, é uma coisa mais aberta. Então isso é épico, porque trabalha com a esperança da espiritualidade que pode mudar o mundo e enche o coração das pessoas de esperança. Isso é Tolstói, esse escritor caminha nessa direção. Dostoiévski já caminha numa outra direção, e aí o Pondé escreve muito bem sobre isso. Ele fala sobre o trágico. É um escritor que diz que o trágico é o estilo de olhar para a vida, para que possamos ver a fragilidade da nossa vida e perceber que a nossa vida ela é cheia de imaginação do desastre. Ele está sempre pensando acerca do desastre, algo que pode dar errado. Então, o Pondé, a partir desta obra do Steiner, ele diz o seguinte, você ou é um ou é outro. Ou é uma pessoa cheia de esperança, na perspectiva de Tolstói, ou uma pessoa que tem a perspectiva de Dostoiévski, que é a perspectiva daquilo que é trágico. E, na verdade, quando nós olhamos o que a palavra do Senhor diz, a palavra do Senhor vai nos orientar que nós seremos sempre influenciados por alguém. A Bíblia diz que nós estamos sempre atrás de um conselho. Estamos sempre atrás de alguém que possa nos ajudar, nos aconselhar. Mas existe um problema nessa prática do conselho na nossa vida. Esse problema foi descrito pelo William Oster, um canadense, médico, mas que escreveu algumas coisas bastante interessantes. Já em 1919 ele faleceu. Ele dizia o seguinte, que nós só pedimos conselhos para apoiar as nossas convicções. Conselho bom é aquele que concorda comigo. Eu vou atrás de um conselho. Se ele concorda com aquilo que eu acho, ótimo. Esse é o conselho ideal, dizia o Wesley. Mas o William Shakespeare dizia assim, o ouvido humano é surdo aos conselhos e agudo para os elogios. Surdo para os conselhos e agudo para os elogios. Quando alguém chega e te dá um conselho, você não gosta muito, mas quando te elogia, você está sempre aberto para receber. E o livro de Salmos, ele vai dizer que nós pautamos a nossa vida, então, nesse diálogo, nessa vida que está rodeada de conselhos. O João Calvino, quando ele comenta esse texto, ele fala algo espetacular, ele diz Calvino, tenho por costume denominar este livro, e creio que não é uma forma incorreta de fazê-lo, de, entre aspas, uma anatomia de todas as partes da alma, diz Calvino ao falar sobre esse salmo. Calvino diz que não há sequer uma só emoção da qual alguém, porventura, tenha participado, que não esteja aí representada como num espelho. Ou antes,
o Espírito Santo, diz Calvino, aqui extirpa da vida, todas as tristezas, dores, temores, dúvidas, expectativas, preocupações, perplexidades, enfim, todas as emoções perturbadas da nossa alma são retiradas pela ação do Espírito Santo quando nós começamos a ler o Salmo. O Salmo é o instrumento que o Espírito Santo usa para trabalhar a nossa alma e tirar todas essas mazelas da nossa existência, todo esse sentimento trágico e trazer de novo a felicidade. E esse é o tema que nós estamos meditando aqui na nossa série de sermões. Construir uma família feliz. E em Cristo nós podemos construir uma família feliz. Dá uma olhada no seu texto que eu pedi para você manter aberto aí, que é o Salmo 1. A primeira palavra que aparece no Salmo 1 é bem-aventurado. A felicidade, ela não só é permitida na Bíblia, como Deus incentiva que a sua família seja feliz. Qual é o projeto de Deus para a sua família? Felicidade. Deus diz, bem-aventurado é o homem. Deus tem um projeto para a felicidade das nossas famílias. Quando Jesus Cristo escreve, fala, registra o seu grande Sermão do Monte, se você olhar a abertura do Sermão do Monte, você vai encontrar repetidas vezes, nos 12 primeiros versículos lá, a palavra feliz, bem-aventurado, 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 bem-aventurado. O apóstolo Paulo diz que a alegria do Senhor é a nossa força. João, quando escreve a primeira carta de João, ele diz que o objetivo do nosso relacionamento com a Santíssima Trindade é que possamos descobrir a alegria da comunhão com Deus. Então, se você não está vivendo a sua vida com a alegria, tem alguma coisa errada. Não imagine que é um projeto de Deus para você. Não é. Como é que é? Isso mesmo. Porque mesmo no meio da aflição, mesmo no meio da dificuldade, o cristão ainda experimenta a alegria, porque a alegria do Senhor é que é a nossa força. Então, a alegria do cristão não está associada diretamente às suas circunstâncias de vida. Ela perpassa tudo isso. Nós somos um povo feliz, somos um povo alegre, mesmo no meio das dificuldades, porque esse é o projeto de Deus para a vida de cada família. Que todos nós possamos ser bem-aventurados, felizes. Esse é o desejo muito claro na Escritura Sagrada. Então, a felicidade, ela é um projeto de Deus. Quando eu paro e falo, sabe o que eu quero? Eu quero ser feliz, significa que eu estou andando em conformidade com o projeto de Deus. É isso que Deus quer. Se você imaginar que espiritualidade é uma vida de tristeza, você construiu uma espiritualidade equivocada. Não, espiritualidade é viver de jejum o tempo todo, bebendo só água, gelada não pode, porque gelada já é prazer, Deus é contra. Felicidade é ficar num mosteiro sozinho, sem ver ninguém, sem janela para não contemplar a natureza. Espiritualidade é isso, não pode nem sorrir. Pastor bom é que não sorri. Pastor que sorri não presta, isso não é líder espiritual, Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você deve agradecer a Deus pelo alimento, pela bebida, pelos relacionamentos, pela natureza, contemplar as coisas e se alegrar. E aí a felicidade se constrói, então, à luz desse texto, ao longo da caminhada. Dá uma olhada no texto. O texto diz que bem-aventurado é o homem que não anda, não se detém, nem se assenta. Interessante. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Percebe que a vida, ela tem um movimento. E o texto tem um movimento. A pessoa está andando, de repente essa pessoa para, de repente essa pessoa senta. Quando nós ouvimos o conselho do ímpio, quando nós nos preocupamos com a opinião do pecador, quando nós nos assentamos na roda dos escarnecedores, a nossa vida para. Você deixa de progredir. Vida cristã é progresso. Vida cristã não é paralisia. O Senhor não disse, quem crê em mim, do seu interior fluirá um lago de água parada. O Senhor disse, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. É dinâmico, flui.
Então, quando nós olhamos o que o texto diz, ele diz: se você ouve o conselho errado, você vai diminuindo a velocidade do seu progresso, aí você para, você assenta, você não progride, porque o conselho foi ruim, é conselho de ímpio. Mas quando você ouve a palavra do Senhor, quando você é instruído pela palavra do Senhor, você prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, você vai andando, você não para. Deus não nos fez para ficar parados, nem espiritualmente, nem fisicamente. Sabemos que o exercício faz bem para o corpo, e espiritualmente também temos que andar, faz bem para a alma. Então vivemos uma realidade aonde a beleza está no progresso, a felicidade está no progresso, a felicidade está na caminhada. Nietzsche dizia que o segredo não é escalar uma montanha para chegar no alto dela e contemplar a vista. Nietzsche dizia o seguinte: o segredo está em contemplar a vista subindo a montanha. Contemplar a vista subindo a montanha. Eu me lembrei de uma história que eu não contei no primeiro culto. Uns amigos lá de Anápolis, capital da crise brasileira, alugaram bicicletas, meus colegas de mocidade na época, e foram andar pela Europa 2 meses de bicicleta. E eles foram. E retornaram. E eu disse: e aí? Como foi a viagem? Horrorosa. Por quê? Vários fatores. Quais? Primeiro, de bicicleta você não vê nada, você só olha para o chão. A Europa tem muito morro. Tem hora que a gente estava subindo, passava o sujeito numa Ferrari. A gente quase caía. Não presta. Terceiro, um frio de matar. Não dava para contemplar nada, só olhar para o chão. A beleza da vida é a contemplação. A felicidade se chama observar com os olhos bem atentos a beleza no seu dia a dia, dos sabores, dos sons, dos toques, dos abraços, dos encontros. Felicidade se constrói na caminhada. O texto diz mais, olha o que diz o versículo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho. Essa palavra conselho é a palavra hebraica etzá. Essa palavra no hebraico, que foi escrito no hebraico, a palavra etzá, significa a intenção de alguém em te conduzir a um lugar que ele já determinou que você deve chegar. Então, quando você anda no conselho do ímpio, significa que quem está te aconselhando já tem um projeto para a sua vida, não é o seu projeto, é o projeto dele. E que ele deseja te conduzir àquele lugar. É um conselho, essa palavra hebraica usada aqui, com segundas intenções. Não é um conselho qualquer. Ele quer te conduzir àquele lugar. E no hebraico, as 3 palavras são interessantíssimas. A palavra ímpio, a palavra pecador e a palavra escarnecedor. Você vai falar: é aula de hebraico? Não, é porque é interessante. Olha só. Em português é ímpio, pecador, escarnecedor. Em hebraico é reshaim, shataim, letzim. Percebeu? Im. É uma composição que o autor usou propositalmente, gramaticalmente, para mostrar que quem ouve o ímpio vai de mal a pior. Quem ouve o conselho do ímpio se torna um shataim, um pecador, e depois ele se torna um escarnecedor, letzim. Escarnecedor aqui é a última graduação, é a beira do abismo. Então, quem começa ouvindo o conselho, estava andando, para se tornar um pecador ativo. Pecador ele já era, mas agora ele é um pecador que põe a mão na massa e acaba sentando para se tornar um escarnecedor. Essa palavra escarnecedor é uma palavra horrível, porque essa palavra significa alguém que zomba com seus lábios contra a pessoa de Deus e qualquer um que sirva e ande com Deus. O escarnecedor, ele é aquele que tem como objetivo levar a sua vida a ser uma vida de escândalo e pecado. Então, Reshaim, o ímpio, é aquele que diz para você, estou traduzindo em linguagem atualizada do século 21. Conselho do ímpio. Não vai lá ouvir a palavra de Deus, não. Esse negócio de igreja todo domingo, isso é coisa de carola. Larga isso para lá, conselho do ímpio.
Qual é a intenção dele? Tem uma segunda intenção. Vamos comigo em tal lugar ali, vai ter uma festa, uma coisa bem ruim mesmo. Não vou descrever que você já chegou onde eu queria. Pecador. Para e se torna um pecador. Aí você se assenta e let's in. O quê? Você vai lá na igreja, você é um daqueles que segue a igreja evangélica? E aí, rapaz, é tudo bando de doido, aquilo ali é manipulação, o escarnecedor, que Deus que nada, esse negócio de intervenção de Deus, que nada, você acha que Deus existe? O escarnecedor, ele começa a fazer isso. Vamos ver a opinião de Deus sobre o escarnecedor, que é melhor que a minha. Provérbios, capítulo 3, versículo 34. Provérbios, capítulo 3, versículo 34, é o próximo livro depois de Salmos, é Provérbios. Mantém com seu dedo aí o livro de Salmos marcado, que você vai voltar para ele. Provérbios 3, 34. O que é que Deus diz? Começando no verso 33 aí de Provérbios 3, o texto diz que a maldição do Senhor, olha que palavra forte, a maldição do Senhor habita na casa do perverso. Não é uma boa casa para você morar. Porém, a morada dos justos ele abençoa. Oh, glória. Certamente, ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. O escarnecedor vai ter que acertar as contas com Deus, e Deus vai tratar ele assim, ó, no pé da justiça. Ah, você escarneceu? Agora você vai ver. Para mim, o melhor exemplo é Elias, lá no Monte Horebe, né? Quando os profetas de Baal estavam lá, e eles falam assim, grita mais alto, quem sabe o seu Deus está dormindo, acorda ele para vir aqui receber o seu sacrifício, né? E o texto continua, olha o verso 35, os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si, pega para ele mesmo a ignomínia. Volta lá para Salmo 1. Derek Kidner, um comentarista, diz que as 3 frases completas do Salmo 1 mostram 3 aspectos, realmente graus de separação de Deus, ao retratarem a conformidade a este mundo em 3 níveis diferentes. A aceitação dos seus conselhos, do conselho do mundo, a participação dos seus costumes, o mundo faz assim, eu vou fazer também, e a adoção de sua atitude mais fatal, ao se tornar um escarnecedor e um zombador. É isso que significa essa palavra aqui no hebraico. Portanto, felicidade é abrir os nossos ouvidos para ver quem é que está nos aconselhando. Qual é a intenção de quem está nos aconselhando? É nos levar a parar de progredir na vida, a descer os degraus da santidade, nos tornarmos os pecadores assentados na roda dos escarnecedores. Estou fora. Não quero isso para mim. Deus me deu senso crítico, espiritualmente falando também. Graças a Deus por isso. Daí, felicidade se constrói quando nós dizemos sim para Deus. Olha o que diz o versículo 4 do Salmo 1. Existe um paralelo. O Salmo diz que o conselho dos ímpios te fazem parar de progredir. O conselho dos ímpios te faz um zombador. E o versículo 4 diz que os ímpios não são assim. Assim como? Há um paralelo, há uma comparação, o texto é muito claro com relação a isso. Ele diz que aquele homem que quer ser feliz não vai seguir o caminho do ímpio. Olha o versículo 2 e 3. Os ímpios não são assim. Então, se há uma comparação, a proposta daquele que é cristão, que segue a palavra do Senhor, versículo 2, é de prazer. Prazer na palavra. Se eu não sigo o conselho dos ímpios, eu estou seguindo o conselho de outro alguém, não é outra possibilidade. Que conselho é esse? Provérbios capítulo 11, versículo 14. Voltamos a Provérbios. Provérbios capítulo 11, versículo 14. O texto vai dizer, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão dos conselheiros, há segurança. Quer dizer que existe bom conselho. Existe a possibilidade de você ouvir um conselho bom, uma multidão de conselheiros sábios. Quando é que eu sei que eu estou ouvindo um bom conselho? Volta lá para o Salmo 1.
Eu sei que eu estou ouvindo um bom conselho quando a palavra do Senhor é prazerosa. Olha o que diz o versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Deus deseja a nossa alegria, Deus deseja a nossa felicidade, Deus deseja o nosso prazer. A palavra prazer aqui é a palavra repés no hebraico, que significa algo que é intrínseco ao objeto. O assunto é facilmente atrativo porque ele é desejável. Esse é o que a palavra prazer significa aqui. Ou seja, eu olho para a palavra de Deus e vejo nela algo que me dá alegria, prazer. Quanto mais eu descubro o Deus da palavra e a palavra de Deus, mais alegria eu sinto, mais prazer, mais conhecimento. Isso aqui é riqueza, é ouro puro. É ouro puro. Se você perguntar assim, qual é a melhor parte da vida pastoral? A meditação na palavra de Deus. Estudar a Bíblia. Podemos ficar horas e horas e horas fechados no escritório, empilhado de livro, computador, iPad, iPhone, iPin, frito, com Coca-Cola, e você vai estudando aquilo ali. Não tem coisa melhor. As horas voam. Não foram poucas as vezes em que eu, particularmente, chorei sozinho no meu escritório de alegria. Lendo a Bíblia, dizendo, isso é fantástico. Quem diz que a Bíblia foi escrita por homens, que não houve interferência, presença, inspiração de Deus, não tem a menor ideia do que está dizendo. A riqueza da palavra do Senhor. Você pode ficar horas, dias, anos. Meus irmãos, eu já tenho 30 anos estudando a Bíblia todo dia. 30 anos. Não sei quase nada. Tem coisa que eu olho e falo, meu Deus do céu, a mulher de Moisés chamava Zípora, tinha esquecido desse negócio. Tem dia que eu paro e falo, não é possível, vou começar tudo de novo, tem que andar na escola dominical. É a riqueza dos detalhes, a riqueza da beleza da palavra de Deus. Meditar é isso. Então, o prazer dele, olha o versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei ele medita. A palavra no hebraico para meditar é hagá, ou seja, é uma expressão ligada ao prazer, que te acompanha o tempo todo. Meditar aqui, gente, não é tirar um horário para fazer a sua devocional. A palavra aqui, meditar, é uma palavra que significa que a Bíblia, ela te acompanha o tempo todo. Onde você está, e a palavra do Senhor brilha na sua mente, você está meditando. Então você pode meditar na palavra do Senhor andando, fazendo caminhada na praia, andando no shopping center, dirigindo, dentro do ônibus. Você pode meditar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela pipoca na sua mente. Isso não acontece 24 horas, graças a Deus por isso. Mas quando acontece, quando os versículos vão pipocando assim, no seu dia a dia, hagá. É o sentido da palavra meditar de dia e de noite. É algo constante, algo natural, algo prazeroso. Algo prazeroso. A palavra vem o tempo todo, você está caminhando na praia, aí a onda vem, volta, você se lembra, olha, a Bíblia diz que Deus é quem determina o limite para que a onda não ultrapasse. Olha, oh Deus, como o Senhor é maravilhoso. Aí você continua andando, isso é meditar. Você à noite olha para o céu estrelado, e você se lembra, olha, a Bíblia diz que o universo cabe na palma da mão de Deus. Deus, como o Senhor é grande, e ainda se importa comigo. Isso é meditar. Você está no trânsito, o sujeito está lá com o farol atrás de você, dando farol para passar, buzinando, não tem jeito, está tudo interrompido, como é que você abre para ele, não tem como ele... Aí você lembra da palavra, orai pelos vossos inimigos, por aqueles que vos perseguem. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia assim de vida aí atrás, né? Isso é hagá, é essa ideia de meditar. Olha, o texto que traz tranquilidade, trouxe com certeza muita influência sobre a vida de Josué. Está lá em Josué 1:8. Abre para você ver, Josué 1:8. Moisés morreu. Josué vai ter que carregar esse povo sozinho. Não é fácil. O povo murmurava, o povo reclamava, não tinha dia de folga para Josué. Josué estava perdido.
Ele fala, o que eu vou fazer? Esse povo murmura, o povo reclama, tem guerra pela frente, deserto por um lado, deserto por outro. Ó Senhor. Mas aí vem a palavra para Josué, 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, o que diz o texto? Medita nele. Quando? Dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Conselho de Deus. Então, resultado, farás prosperar, não é parar não, é prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Qual o projeto de Deus para mim? Deus deseja que haja progresso na nossa vida, Deus deseja que nós sejamos bem-sucedidos nos nossos projetos, mas Senhor, qual é o caminho para isso? Abra os seus ouvidos ao conselho de Deus. De onde sai o conselho de Deus? Da palavra dele. E aí, o que eu faço com ela? Medita dia e noite, ouve o que a palavra diz. Não siga o conselho dos ímpios, não senta na roda dos escarnecedores, não para entre os pecadores, não para a sua caminhada, progrida, vai à frente, porque você vai ser feliz, eu estou contigo. Não fica com medo, não. Foi isso que aconteceu com Josué, isso acontece com todo cristão. Volta lá para o Salmo 1, quando ele ouve a palavra do Senhor e atende essa palavra. Versículo 3. Daí, esse cristão, versículo 3 do Salmo 1, é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quando ele faz, de novo, a mesma ideia, será bem sucedido. Os ímpios, aí vem o versículo 4 e compara, não são assim. Os ímpios, olha o que diz o versículo 4, eles são como palha que o vento dispersa. Essa é uma expressão cultural que na época, quem leu, entendeu muito bem. Se colhia o trigo, deixava secar, colocava ele na peneira e joerava na peneira. Aí o que fazia com aquilo? Jogava para cima. O vento tocava a palha, o trigo caía na peneira. Os ímpios vão passar. Projeto deles, tudo, vai embora. Mas o cristão que ouve o conselho da palavra de Deus, esse é como árvore plantada junto à corrente de águas. Está sempre produzindo fruto no tempo certo, fazendo as coisas no tempo certo, colhendo no tempo certo e vivendo a sua vida debaixo da bênção do Senhor. Palavra que não quer calar. Tá bom, pastor, o senhor falou, mas o que é que eu levo para casa? O Pondé, voltando ao texto, propôs 2 tipos de alma. Uma próxima de Tolstói, épica, outra Dostoiévski, mais trágica. E eu quero, com todo respeito, dizer que eu não quero nenhuma das duas. Eu não quero conselho nem de um escritor russo, nem de outro. Eu quero o conselho que emana da palavra de Deus. Porque o que emana da palavra de Deus vai trazer paz, alegria, progresso, caminhada constante, júbilo, glórias ao Senhor em todo o tempo. E o que emana da palavra de Deus é o amor de Deus por mim, por você, por cada um de nós. Isso é o que emana da palavra de Deus. Quando eu medito na palavra, eu descubro que nós somos salvos não pelas nossas boas obras, não por aquilo que fazemos, não porque somos mais inteligentes que os outros, mas somos salvos pela graça. E que é pela graça que nós somos salvos mediante a fé. E a fé no Cristo que veio, viveu entre nós, nos aconselhou, foi odiado, preso e torturado, e morreu numa cruz, derramando o seu sangue inocente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Não é pelo que eu fiz ou faço, não é pela minha sabedoria, mas é pelo que Cristo fez, pela sabedoria de Cristo, que eu tenho o privilégio de viver a vida cristã. Abrindo os meus ouvidos ao conselho do Espírito Santo, caminhando sempre, parando nunca, progredindo para a glória do Senhor e sendo bem-sucedido. Por isso que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E por isso, o nosso lar é um lar cheio de felicidade. Porque em Deus nós somos mais do que vencedores, bem-sucedidos para a glória do Senhor. Cristo ressuscitou o 3º dia para nos garantir a vitória até sobre a morte.
porque a nossa vida não se resume apenas a essa terra, mas ela entra pela eternidade. Esse é o nosso alvo, a soberana vocação. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, abra os nossos ouvidos aos teus conselhos, a tua palavra, a meditação, daquilo que o Senhor mesmo nos instrui, ensina, orienta, conduz, debaixo da tua graça, da ação do teu Santo Espírito. Deus, que os nossos ouvidos e os dos nossos familiares não estejam abertos aos conselhos dos ímpios, às propostas, Senhor, dos pecadores e à roda dos escarnecedores. Tem misericórdia de nós. Mas ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Vivamos, ó Deus, de tal maneira, meditando na Tua palavra dia e noite, que o nosso caminho seja próspero, seja bem-sucedido, para a glória do Senhor. Para que quando, ó Deus, as pessoas perguntarem qual o motivo da nossa alegria, qual a origem da nossa felicidade, da nossa vida bem-sucedida, neste mundo tão conturbado, possamos dizer, isso foi a graça de Deus, o cuidado de Deus, é a palavra de Deus. E assim, ó Deus, sermos usados por Ti para conduzirmos outros a essa vida maravilhosa de comunhão contigo. Rogamos que o Senhor nos abençoe, a todos nós, as nossas famílias, pois colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém.